Boa noite, gente linda. Como estão vocês? Tudo bem? Boa noite, Marinês. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite, não, gente. Que doideira. Boa tarde. Recomeçando, vamos lá. Saiu boa noite, mas eu queria dizer boa tarde, né? Boa tarde, gente. Tem que rir, viu? Eu já trabalhei tanto que parece boa noite. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Desculpe, gente, meu Deus, e vai ficar gravado assim mesmo. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Estão me ouvindo bem? Como é que tá o som? A música tá atrapalhando ou tá tudo em ordem? Posso prosseguir? Preciso do aval de vocês aí. Tá tudo bem? Bom, gente, é o seguinte... Para variar, né? Eu tenho uma conversa. Ai, que bom. Eu tô ótima, menina, graças a Deus. Deus tem realmente mudado a minha vida e a percepção de como é que eu estou entendendo tudo, né? E é para isso que eu tô aqui, né? E vou dividindo isso com vocês conforme o Espírito Santo vai me conduzindo, né, Marinês, né, Sérgio? O que acontece que eu posso falar para vocês? Espera um pouquinho só. O que acontece é o seguinte, gente. Vocês sabem, eu já falei isso aqui, que é hábito. Eu adquiri um hábito, né? De pedir licença para o Espírito de Deus. Às vezes vem algum assunto na minha mente e eu vou dormir, eu entrego isso para Deus e no dia seguinte Ele vai colocando no meu coração aquilo que... o entendimento que eu tive com aquele tema que eu estou propondo aí para vocês. E o que eu quero deixar bem claro é que isso também eu tenho tido experiências, né? E eu estou podendo treinar e perceber que essas coisas acontecem com a maioria do ser humano. Por isso que eu estou trazendo aqui, né? Mas para a gente começar o nosso dia, a nossa tarde, né? Eu vou trazer hoje aqui, hoje no dia 26 de junho, nós estamos fazendo o nosso 30º café da tarde. Olha que maravilha. Nunca podia imaginar que eu estaria aqui já fazendo essas 30 apresentações aqui, essas 30 lives, né? E eu pretendo realmente continuar. Então eu queria primeiro agradecer realmente a Deus, né, por mais um dia. Bia, Adam, boa tarde, que prazer tê-los vocês aqui. Esta live hoje vai pegar fogo, vamos lá, gente. Eu agradeço, né, vou começar de novo, agradecendo a Deus por mais essa tarde, pela presença de vocês aqui. Vocês sabem que vocês são a luz que ilumina o meu caminho para que eu tenha força para poder prosseguir com o trabalho que eu estou desenvolvendo para poder ajudar as pessoas que precisam ter uma mudança de mentalidade, né? Porque o Espírito Santo tem me dito muito, Margarete, você tem que trabalhar na mudança de mentalidade das pessoas, na percepção que as pessoas têm das coisas. E cada live dessa que eu faço, gente, ela tá se alinhavando dentro de um contexto para que a gente possa explorar cada vez mais isso, que o ser humano possa transformar a vida dele, para que ele tenha realmente uma vida plena, né? Para que ele seja pleno e abundante. Não é que ele tenha uma vida plena, é para que ele seja pleno e abundante. Esse é o maior desejo, né? Então, gente, hoje eu trouxe para vocês, o tema do nosso café da tarde hoje é por que nós somos atraídos pelas más notícias. Muito louca esse tema, né? Mas eu passei muito tempo da minha vida prestando atenção nisso antes de soltar essa live aqui para vocês, tá? Disso tenho certeza. Me observando o comportamento de outras pessoas e o que a gente carrega por baixo desta atração que se encontra pelas más notícias, tá? Mas eu quero pedir licença para Deus e abrir o café de hoje com uma palavra que nós hoje vamos encontrar nas Escrituras, no Salmo 19, capítulo 13 e 14. Eu vou ler para vocês. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão.
que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É isso, gente. O tema do nosso café de hoje, eu vou repetir, porque somos atraídos pelas más notícias. Eu vou trazer o conceito, como eu sempre faço, para depois vocês entenderem todo o contexto, e depois eu vou dizer o que Jesus me falou a respeito disso, ok? Então, como sempre, a nossa live daqui para diante vão ter 3 fases. O conceito deste tema, por que somos atraídos pelas más notícias? O conceito, gente, isso é o que o mundo fala sobre isso, tá? O conceito de propagar más notícias refere-se ao ato de divulgar informações negativas, prejudiciais ou alarmantes. Esse fenômeno pode ocorrer por diversos motivos, tá? O que o mundo fala sobre isso e quais são as justificativas que o mundo diz em propagar essas notícias. Eu vou dizer aqui para vocês. Número 1, impacto emocional. Por quê, Margarete? Porque notícias ruins, gente, tendem a gerar reações emocionais mais fortes em quem as recebe, como medo, raiva, tristeza, né? Vocês podem observar isso, e aumenta a probabilidade de serem compartilhadas e discutidas. Quem compactua comigo, com o que a gente está trazendo aqui, dá um positivo aí, coloca um emoji de positivo, gratidão. Número 2, relevância e urgência. O que quer dizer isso, Margarete? Informações negativas, gente, muitas vezes elas são vistas, nós temos uma crença que elas são mais urgentes e relevantes, pois podem afetar diretamente a vida das pessoas ou de uma comunidade, tá? Número 3, sensacionalismo. Os meios de comunicação, gente, eles podem focar em notícias negativas. Por quê? Para atrair audiência, para aumentar a circulação ou visualizações, já que histórias sensacionalistas tendem a captar mais a atenção do outro. Vocês concordam comigo? Número 4, confirmação de viés. O que é isso, Margarete? As pessoas, gente, podem compartilhar notícias ruins que confirmam as suas crenças ou opiniões pré-existentes, reforçando assim os seus respectivos pontos de vista. Número 5, mídias sociais. As plataformas digitais, gente, e redes sociais, elas facilitam a rápida disseminação de informações, incluindo as negativas, obviamente, mas muitas vezes sem verificação adequada da veracidade dessa notícia. O que quer dizer isso? Que é preciso sempre tomar cuidado antes de repassar qualquer coisa que seja, verificar qual é a fonte informativa, qual é a pessoa que está transmitindo isso, se aquilo é verdade, quem foi que disse, enfim, e uma série de outras coisas mais, tá? Isso é o que o mundo fala. E a função social, né, da propagação de notícias, que é compartilhar umas notícias, pode ser visto, tá, gente? Como pode ser visto, não diz que é, como um serviço de alerta, ajudando outras pessoas a evitarem perigos ou se prepararem para eventos adversos, ok? Então vamos lá. Agora, gente, eu vou entrar na segunda parte da nossa live, que é o que eu, Margarete, aprendi a respeito desse tema, porque eu pensei inúmeras vezes a respeito disso. Eu fui fazendo um curso aqui, eu fui fazendo outro ali. Deus foi fazendo as ligações dentro do meu cérebro e eu fui chegando a algumas conclusões. Daí eu perguntei para Deus, Deus me respondeu que sim, diante dos meus questionamentos. E é por isso que eu vou trazer isso aqui para vocês. Não sei se alguém já trouxe isso, da forma como eu vou levar para vocês, mas eu sei que para mim é a primeira vez que eu vejo isso e da forma como eu vou explicar aqui para vocês, tá? Eu nunca tinha realmente entendido isso que o Espírito Santo esclareceu para mim. O que eu aprendi sobre isso, gente? E eu vou dizer para vocês o que você ainda não sabe.
sobre isso. O que você não sabe, você vai saber na live de hoje, ok? Eu vou trazer aqui para vocês, gente, o conceito espiritual das más notícias, porque tem um conceito espiritual, afinal de contas eu falo sobre mudança de mentalidade, né? Se nós quisermos ter uma vida plena, nos sentirmos plenos e abundantes, nós vamos ter que mudar a nossa perspectiva, a nossa noção de vida. Nós temos que mudar completamente o olhar que nós temos para a vida, para a gente poder reconhecer, para assim poder mudar, tá? O conceito espiritual disso é o seguinte: a propagação, gente, de más notícias, ela também pode ter consequências negativas. E essas consequências te levam à contaminação da sua alma. Margarete, o que é alma? Alma é todo o conteúdo que você traz dentro do teu coração, que é a sua mente, que são as suas crenças, que são o seu modo de pensar, o seu modo de agir, é a forma como você se comunica com o próximo, é a forma como você transita neste mundo e influencia nos resultados que você vai ter na sua vida. Preste muito bem atenção nisso, porque isso é poderoso e muito forte. Isso tudo, gente, essa contaminação da sua alma, né? Nós estamos falando da alma primeiro, essas notícias levam à contaminação da sua alma, do seu espírito, gente, e reflete também na sua saúde emocional, espiritual e física. Eu sei porque eu fiz a retrospectiva do meu caminho da saúde para a doença e da doença para a saúde. Estou fazendo este caminho porque o Espírito Santo diz que ia me regenerar por completo e eu tenho tido respostas a respeito disso. Tanto é que eu estou colocando para fora tudo aquilo que Jesus me ensinou, né? Então, gente, isso reflete na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual e física. Margarete, como isso? Eu vou dizer isso para vocês. Número 1, olha só o que acontece. Como isso te deixa paralisado. Quando você fica ouvindo uma série de notícias, você não se dá conta disso. Um dado momento, eu sempre gosto de exemplificar. Você pega o seu carro, sai a pé, vai fazer alguma coisa, você começa a perceber que você fica com medo, que você começa a ficar meio paralisado, você começa a se retrair, você começa a deixar de fazer certas coisas, porque o medo, ele começa a visitar a sua mente com mais frequência. E você acaba ficando com medo de fazer determinadas coisas. E isso vai te paralisando. E você deixa de se movimentar com segurança. Você deixa de ter um espírito forte. E você começa a enfraquecer o teu espírito. E em vez de você colocar coisas boas que possam estar influenciando a tua vida para que o seu espírito fique forte, você começa a minar o espírito que Deus deu, que habita dentro de você. Vocês estão me entendendo? Então, gente, a gente vai ficando paralisado. Tem gente que tem síndrome do pânico. Tem gente que fica cheio de ansiedade, né? A síndrome da ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa é uma pessoa que tem medo, vive com medo o tempo todo. E o medo, ele faz com que você, biologicamente, você derrame nas tuas correntes sanguíneas, eu já falei sobre isso, o hormônio do estresse, que vai te contaminando e assim você vai ficando doente sem você perceber. É uma cascata assim, ladeira abaixo, sabe, gente? Tudo que a gente olha, com quem a gente conversa, o que a gente faz, vai determinar o fim da vida que você vai levar e os resultados que você vai ter na sua vida. Prestem atenção a isso. Eu sou exemplo disso, tá? Então, o que eu digo para vocês? Que o importante é você já começar a fazer uma pré-seleção de qual assunto realmente te interessa e você selecionar mais ou menos o tipo de conteúdo que te interessa. E se perguntar, você tem que se fazer perguntas. Isto é realmente importante que eu saiba?
Por quê, Margarete? Para que você possa simplesmente, você tem que se perguntar para você se posicionar. Você se posicionar e escolher o que existe de informação sobre aquela informação, aquela notícia que você está recebendo e de que forma isto terá impacto na sua vida, se vai ter um impacto positivo ou se vai ter um impacto negativo. Isso é muito importante. Por quê? Que impacto é esse, Margarete? O impacto é um só. A importância de tudo que você recebe precisa te transformar num ser humano melhor. E que tipo de informação você está colocando dentro da tua mente que vai te deixar um ser humano pior do que você já está, na situação que você se encontra. Vocês entenderam isso? Então a gente precisa fazer uma pré-seleção, não é tudo que aparece que você vai ouvindo, e você tem que aprender a fazer escolhas saudáveis, tá? Até aí tudo bem? Mari está dizendo aqui, somos atraídos por energias negativas quando conversamos com pessoas e assistimos vídeos negativos. Sim, isso vai impregnando. Agora eu vou te contar depois por que somos atraídos e por que a gente não se dá conta. Que esse é o segredo dessa live. Poxa, Sérgio, gratidão. Você disse que eu recebi uma luz poderosa. Eu sinto que eu estou sendo iluminada por Jesus mesmo. Gratidão. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Número 2. O que acontece quando você presta atenção em notícias, más notícias, esse tipo de coisa? Eu estou falando em termos gerais, né? O segundo item que pode impactar na tua vida é que quando você faz isso, você se distrai. Margarete, como assim eu me distraio? Me distraio do quê? Você se distrai daquilo que você precisa fazer. Margarete, o que eu preciso fazer? Você precisa prestar atenção em você para transformar o seu coração, para realizar uma mudança de mentalidade, para viver em plenitude e abundância, que é o plano que Deus tem para você. É simples assim. Tudo que você faz fora, que te afasta do plano original que Deus tem para você, é um pacto com o demônio. Ele está te afastando da vida que você nasceu para você viver. Vocês estão me entendendo? Então eu trago alguns temas meio malucos aqui, mas é porque tudo isso vai contaminando a nossa alma e vai nos afastando da nossa essência. Entende? Número 3. Você está ocupando um lugar na sua mente. Presta atenção nesse outro item aqui. Que lugar que eu estou ocupando na minha mente, Margarete? É o seguinte, se eu olho uma notícia ruim, eu presto atenção. Neste exato momento, aquela notícia entrou na minha mente. Poderia estar entrando uma notícia boa, poderia estar entrando uma coisa que estivesse me edificando. Vocês estão entendendo? Então, quando eu presto atenção numa coisa negativa, eu deixei gratidão, eu deixei de colocar luz na minha consciência e em vez de colocar luz, eu estou colocando trevas. Eu estou colocando alguém que vai minar a minha energia, que vai me contaminar a minha mente e por tabela vai contaminar um monte de coisa com quem eu me relacionar e uma série de coisas que eu vou falar oh meu Deus, errei. Eu vou falar nos mínimos detalhes, pronto, para vocês aqui nessa live, ok? Então, gente, número 3, você está ocupando um lugar na sua mente que você não deveria ocupar. Na verdade, por que você diz isso? Porque a nossa mente já está ocupada de porcaria desde a hora que a gente coloca o pé no mundo. É isso que vocês não sabem. Em vez da gente se ocupar a nossa mente com coisas que vão nos edificar, a gente começa sendo criança, que a gente começa sem querer andar, o nosso pai fala, cuidado, não anda aqui, não bota o dedo aqui, que o teu dedo vai prender na tomada, cuidado, não levanta que você vai cair, meu filho, não faça isso por causa daquilo. Você começa a levar tanta advertência que você já começa a funcionar com este não na cabeça. Você não pode tudo, tudo é um perigo. Então você começa a viver uma experiência negativa na vida. Este espírito negativo gruda na tua mente.
E isso é uma praga que você vai passando isso para as pessoas, da forma como você se relaciona com as pessoas, da forma como você vê o mundo, e vai impactar os resultados que você tem na tua vida. E outra, você vai se associar com pessoas que têm este padrão negativo dentro delas, porque é o padrão de energia que atrai você para uma outra pessoa. É simples assim. Quando você se sente atraído por um homem ou por uma mulher, você pensa que é o amor. Não se iludam, o amor é construído passo a passo. O que atrai um homem a uma mulher é a energia que ele carrega dentro dela. Isso foi provado cientificamente já. E a neurociência também explica isso, gente, tá? Então, número 3, você ocupa... Vocês estão entendendo, né? Você ocupa a sua mente, a sua alma, com um conteúdo que, via de regra, tá, gente? Eu não estou dizendo que todo conteúdo é maléfico. Via de regra, não é nada relevante. Aí o que acontece? Você perpetua esse ciclo dos infernos. Você lembra que eu já falei nisso? Porque todos esses conteúdos, gente, eles estão associados. Para que você desenvolva uma mentalidade, você tem que saber de tudo isso que eu estou falando. Decore salteado. Tem que ler isso 800 vezes por dia, por semana. Não é participar de uma live só, é pegar o teu caderninho, é escrever, é prestar atenção no seu comportamento, porque assim você vai mudar a tua mentalidade. Você só muda quando você se percebe, entende o que eu tô falando? Então é isso. Item 4, olha que loucura. Perda de tempo. Como assim, Margarete? Perda de tempo. Escuta o que eu estou te dizendo aqui. Deus nos deu um tempo para viver nessa terra. Nos deu uma vida, um sopro de vida, para que a gente apareça dentro dessa vida aqui. Nós estamos desperdiçando o tempo que Deus nos deu. Em vez da gente se transformar naquilo que a gente nasceu para viver, nós estamos nos transformando em imperfeitos e idiotas, imperfeitos, piores do que nós nascemos. Nós estamos andando para trás, nós estamos perpetuando o ciclo dos horrores. As guerras não são eliminadas do planeta. Hoje, ninguém mais fica casado com ninguém, porque ninguém suporta ninguém. Na verdade, ninguém ama ninguém, as pessoas não sabem amar. As pessoas trocam de interesse. O casamento é uma troca de interesse. Um dia eu vou fazer uma live sobre isso, vocês vão cair duros. O que tem por trás, o que está velado debaixo disso que eu estou falando sobre, porque somos atraídos às más notícias, também vai ter um tema sobre o casamento, tá? Então você está perdendo tempo, você está desperdiçando o tempo que Deus te deu, para que você se transforme, para que você transforme o seu coração, para que você se prepare para viver em plenitude e abundância. E que mais? Encontrar a paz que excede a todo entendimento. A paz, notem bem, que excede a todo entendimento. Iluminando os seus pensamentos, alinhando as suas emoções e o seu comportamento, para você viver a promessa que Deus tem na tua vida, entendeu? Número 5, olha quanta coisa que acontece com você quando você começa a ver todos os dias notícias negativas e você não se dá conta. Você cria um ambiente onde você vive. O ambiente é o... Como é que eu vou te explicar? É a energia que circula no ambiente que você vive, e essa energia fica circulando de uma pessoa para outra. Você cria um ambiente negativo, contaminando todo mundo que você se relaciona. Preste atenção no seu diálogo interno e na mensagem, gente, que você está passando para o próximo. Você está preso numa energia negativa que emana dessas notícias. Não adianta, isso impregna a nossa alma. Não adianta dizer comigo não é assim. Estou dizendo que é e é. Lembra do PEC, o padrão de energia de consumo que eu falei? Que em vez da gente desabrochar, a gente vai pro brejo. É aquele que vai minando a tua energia, você começa a ficar sem força para você viver, você começa a ficar sem entusiasmo pela vida, você começa a achar tudo cinza, você não vê beleza no ser humano, você não consegue sorrir para uma criança, você não consegue ver a beleza num animal. Esse é o padrão que emana
padrão de energia negativa. E quando você vibra nessa noção, querido, você está pronto para ir para o túmulo. Fora a doença que você carrega e que você desenvolve quando você vive debaixo desse padrão, tá? Número 6, gente, é muito doido isso. Agora eu vou falar uma coisa que vocês nunca pensaram nisso. Eu vou afirmar isso, tá? Esse é o X da live. Sabia que você tem um ganho pessoal quando você propaga essas notícias? Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Todo ser humano que propaga uma má notícia, ele tem um ganho pessoal que está intrínseco debaixo da propagação dessa notícia. Só que o ser humano não sabe isso. Margarete, como não sabe? Não sabe conscientemente. Mas eu vou te dizer que ganho é esse. Jesus Cristo me falou sobre isso. O ganho interno, gente, já falaram isso de outras maneiras, mas eu vou colocar aqui da minha forma. O ganho interno aqui, perceba quando você recebe uma notícia, olha o que eu vou te dizer. Você tem satisfação, às vezes, em propagar uma notícia ruim. Nossa, você viu, por exemplo, meu Deus do céu, você viu o que aconteceu com a Ana Hickman? Ela se separou. Por que você fala isso? O que você ganha com isso? Por que você achou bacana passar essa notícia para alguém? Eu vou dizer para você o que acontece com você. Essa satisfação em propagar a desgraça dos outros acontece com você porque inconscientemente você está falando para você, quando você conta para o outro, nossa senhora, se viu o que aconteceu com ela, e no fundo é assim, nossa, graças a Deus eu escapei disso. Então você no íntimo se sente uma pessoa mais abençoada do que ela. E o pior, o que é horrível nisso, que ganho horroroso esse. O ganho horroroso é que lá no íntimo você não tem nenhuma compaixão pelo próximo. Isto serve apenas para você pensar que você é melhor do que o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito forte. Isso Jesus Cristo me clareou as ideias. Não existe nenhuma compaixão em compartilhar notícias conscientemente. Não existe. Nós precisamos ser treinados para viver em plenitude e abundância. Nós precisamos reconhecer todos os nossos pontos fracos para que a gente mude a nossa mentalidade, tá? O que realmente importa para você é que você escapou dessa. E ainda dizemos, nossa, que pena, mas que horror. Mas não sentimos verdadeiramente a dor daquela pessoa. Quem é que está entendendo isso? Eu gostaria de saber o que vocês estão achando deste comentário, não, né? Dessa descoberta, né? Que é uma loucura, mas é isso mesmo que acontece. Número 7, Margarete, qual é a consequência que eu tenho quando eu propago uma má notícia? A consequência, gente, deste tipo de comportamento, porque isso é um tipo de comportamento, tá? É que você fica preso. É bem isso, né, Marinês? É impressionante. Mas a gente tem que ir a fundo. Para você conhecer Jesus, você tem que mergulhar a fundo, cara. Dentro de você, extrair toda a sujeira que habita dentro da tua mente, para que você comece a viver em plenitude e abundância. Qual é a consequência? Número 7. A consequência desse tipo de comportamento é que você fica preso nesse tipo de comportamento. É um círculo, né? Círculo da energia negativa. E você fica refém desse comportamento. Margarete, por que é que eu fico refém desse comportamento? Porque você inconscientemente se retroalimenta. Você cala a sua consciência, porque você, lá no fundo, você está dando um comando para a sua mente que você não sofreu aquilo que a pessoa sofreu, então você se sente melhor, você se retroalimenta da desgraça alheia e cala a sua consciência. É muito duro, mas é isso. Margarete, qual é o impacto disso?
Gente, é muito doido isso. O impacto disso tudo na gente. Gente, isso eu tô falando numa live. Agora imagine você, 20, 30 anos, 40 anos permanecendo com este tipo de mentalidade. Perceba o impacto que você arrasta um monte de gente pro buraco. Você vai pro buraco. A vida dos seus filhos vão pro buraco. O seu casamento vai pro buraco. Você acaba não sendo uma pessoa de verdade. E outra, quando você morrer, você não vai para o céu, não. Não adianta. Você precisa limpar a tua alma para poder viver em plenitude, para ter uma eternidade, para o teu espírito ficar limpo, ser um espírito de luz. A gente não faz o caminho, a gente não percebe como isso é diferente na vida da gente, entendeu? Então, qual é o impacto disso? O impacto é que você vai ficar preso numa zona de conforto. Lembra que eu já falei sobre zona de conforto? E você não se expande. Margarete, o que é eu não me expando? O que é isso? Não expande a sua consciência. Consciência, Deus é consciência. Então você permanece num universo, gente, de escassez, da falta, tudo falta. Porque quando você só enxerga a falta, o teu foco está na falta e na escassez. Como é que você vai se sentir pleno e abundante se o teu foco está na desgraça? Se o teu foco está na falta? Se o teu foco está na escassez? Se as palavras que você fala estão impregnadas de energia negativa? Você vive da desgraça e você não percebeu. Você vive da desgraça e fica desgraçando o outro. Você, além de tudo, perpetua suas crenças negativas que foram passadas pelos seus pais ou familiares. Sem querer, gente, eu já expliquei isso. Eles são frutos desse mesmo sistema de pensamento que existe desde o Jardim do Éden. E isso fica tão impregnado, gente, dentro de você, que você não consegue mais se libertar desse padrão. Vem a depressão, você tem que tomar remédio para dormir, você tem que tomar remédio para acordar, você tem que tomar remédio para ir no banheiro, você tem que tomar remédio para poder se alimentar corretamente. Então você vive realmente por obra do Divino Espírito Santo mesmo, porque uma pessoa dessa não, já está morta, só falta deitar e fechar o caixão. Você não tem vida. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Não é possível alguém ter uma vida saudável, uma mentalidade saudável, um coração limpo, uma mente limpa. Você passar uma coisa boa pro próximo, se a tua mente, se a tua alma tá impregnada com essas coisas. Não dá. Isso pega, impregna, isso mata. Então, o que eu quero dizer é que isso fica tão impregnado dentro de você que você não consegue se libertar desse padrão. Você vai precisar ter luz, você vai precisar seguir alguém que te dê os próximos passos, que te liberte, porque é das trevas para a luz, não tem outro caminho. Tudo que acontece no meio disso é invenção do homem para ganhar dinheiro. A gente tem que mudar a mentalidade da gente, a gente precisa aprender a enxergar a vida com os olhos de Deus, você precisa ter experiências com Deus, e você só vai conseguir ter isso e acalmar o seu coração e entender todo o mistério de Deus quando você se permitir vivenciar isso e você se render para o Deus do universo e falar que nem Moisés: eis-me aqui, Senhor, o que eu posso fazer agora? É para Ele que você tem que falar tudo e tem que fazer as perguntas para você. Vocês estão entendendo isso? Gente, você não vê luz no fim do túnel, você vive e tudo que você enxerga, que os outros são responsáveis, o governo é responsável pela vida que eu tenho, eu não ganhei mais porque aquele patrão maldito não me promoveu, ou eu perdi emprego porque aquele cara não vale nada, me enganou. Claro que muitas vezes existem fatalidades que acontecem isso, mas quando a gente não olha pra gente, a gente aponta o outro. Quando eu não olho para mim, eu tô apontando pro outro, o outro que é culpado de toda a desgraça, de tudo que aconteceu na minha vida. Nunca fui eu, nunca fiz nada. Eu sou um santo. Vocês estão entendendo isso? Eu vou repetir para vocês. A plenitude e a abundância é um estado de espírito que tem que ser cultivado por você. Por isso que Jesus nos deu, e nós somos imagem e semelhança dele. Por quê? Você tem que refletir a imagem do Senhor na sua vida.
E digo mais, e começa com o que você coloca dentro da tua cabeça. O que você coloca dentro da tua cabeça, você está sujando o teu espírito, você está sujando as tuas atitudes, você está sujando a forma como você se relaciona com o outro, você está sujando a forma. Você está deixando o mundo pior do que ele estava antes de você nascer. É muito duro isso, mas é verdade. Saiba disso. Né? É muito doido. Eu vou falar uma outra coisa para vocês, gente. Jesus Cristo, só Deus aqui na causa de observação. Jesus está me dizendo uma coisa muito doida. Oi, Dai, tudo bom? Prazer em tê-la aqui na live. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe grandemente. Eu vou fazer uma observação aqui novamente. Eu vou repetir isso 600 vezes, porque é o que Jesus me disse. Eu vou repetir isso agora. Você observe quando você recebe uma notícia ruim. Observe. Na maioria das vezes, nós nos sentimos automaticamente aliviados. Automaticamente aliviados por quê, Margarete? Porque às vezes a gente sente até certo prazer quando a gente escuta que o outro não tá bom. Ah, Margarete, comigo não acontece isso. Acontece sim. Lá no âmago do seu ser é o que está acontecendo. Por quê? Porque em primeiro lugar, você vai pensar em você. Isso é automático. Não tem como. Dispara um troço que você fala, graças a Deus não é comigo que está acontecendo isso. A reação automática, gente, ela é a sensação que você tem. E você dá graças a Deus, por quê? Porque primeiro você salvou a tua pele. Porque primeiro foi você que foi salvo daquela desgraça. Não é com você que aconteceu isso. Quando você sente isso, porque o mundo é feito pelo sentir, você está enviando uma mensagem para o seu cérebro que você teve sorte. Meu Deus do céu, nossa, isso aconteceu com o outro. Como eu tive sorte, aquele carro que bateu na minha frente podia ter sido eu. Só que você não está com pena do outro de jeito nenhum. O único sentimento que você tem é que você escapou daquela. Foi o outro que morreu no teu lugar. E você acha ótimo que você tenha aliviado. Mas pena do outro você não tem. A gente sempre pensa assim, antes ele do que eu. É isso que o mundo mostra pra gente. A gente aprendeu isso. E assim, gente, o que acontece com a gente? A gente acaba deslocando o foco que Deus quer que a gente coloque na gente. O foco é luz. Você precisa colocar o foco não na desgraça dos outros. Você precisa colocar o foco na desgraça que está sendo a tua vida, para que você viva em plenitude abundante. Você tem que parar de se enganar e achar que você é privilegiado. Não é. O ser humano, Deus destruiu o mundo, sei lá, 2 vezes. Depois veio o Éden. Nossa, aconteceu aquela história toda com Noé. Vocês sabem da história, quem lê a Bíblia sabe. Por quê? Porque ele fez o homem, deu ruim. A gente sabe disso. Aí ele manteve esse plano. Ele mandou Jesus para que a gente enxergasse como é que a gente tinha que se render à luz para que você viva em plenitude e abundância, sabe? Então, você assim acaba deslocando o foco de você e coloca no outro. Mais uma vez, você se sente privilegiado, você cala a voz da sua consciência, você se distrai de você. Só que acontece que esse padrão de funcionamento te impede de evoluir. Nunca esqueça isso. Eu vou dar um exercício, gente, porque eu sempre faço isso em todas as minhas lives, né? Vocês escrevam naquele caderninho que eu falei para vocês terem, anotem durante pelo menos 2 dias e vejam como que vocês se comportam. Eu quero que vocês percebam como este padrão mental se manifesta em vocês quando você se depara com uma notícia ruim. Tudo bem? Pera aí, só um minutinho. Eu vou falar uma coisa aqui. Pera aí. Perceba desse padrão mental, ok? Tá tudo bem aí? Ótimo. Número 2, esse é o exercício. Depois, veja se você consegue entrar no meu YouTube. Vai ficar gravado no Instagram, mas eu vou pedir para vocês começarem a entrar no YouTube, assistirem novamente, deixarem comentário e likes. Porque no PDF que eu vou mandar para vocês, eu explico por que é importante que vocês me ajudem com isso que eu vou falar para vocês, tá? Então vamos voltar ao tema aqui. Número 2, perceba qual é a sua reação quando você escuta uma notícia ruim.
Não julgue, não, só perceba para ver o que aparece, o que você se identificou com esse material, com esse conteúdo que eu estou dando para vocês. Perceba qual é a tua reação quando você escuta uma notícia ruim. Qual é a sua vontade ao ouvir a mensagem. Presta atenção. Nossa, de compartilhar essa notícia com alguém, eu vou exemplificar isso aqui para vocês com o diálogo abaixo que eu escrevi, tá? Vamos supor que você esteja conversando com uma outra pessoa. Então eu vou dizer assim. Você diz: oi, Cláudia, tudo bem? Cláudia responde: tudo. Você fala para ela: Cláudia, menina, deixa eu mudar um pouco desse assunto. Você sabia que a fulana de tal se separou? Cláudia responde: nossa, não sabia. Sério? Você diz: levei um choque. Nunca imaginei que isso ia acontecer com ela. Pareciam tão felizes. Meu Deus, hoje em dia não escapa ninguém. Principalmente se você for separada, se você não tiver com ninguém. Nossa, você vai achar isso o máximo lá no fundo, porque a outra pessoa conseguiu chegar na desgraça que é a desgraça que você está nessa vida, que é a desgraça que você está vivendo agora. Você está separado, você está infeliz, você não conseguiu manter um casamento. Para você calar a voz da tua consciência e achar que você é o rei da cocada preta ou a rainha da cocada preta, você, em vez de ficar triste de verdade, não. Existe uma felicidade quando você fala esse tipo de... Você conversa com alguém, tem esse tipo de diálogo que eu acabei de descrever para vocês, entendeu? O que eu quero te dizer é o seguinte. Cláudia responde: não sabia, sério? Você, levei um choque. Imaginava que isso não ia acontecer com ela. Meu Deus, hoje em dia não escapa a ninguém, tá? Depois desse diálogo vem a seguinte pergunta: qual é o tipo de sentimento que desperta em você? Qual é a vantagem? Por que é que você passa esse tipo de informação para outra pessoa? Nenhuma. A única vantagem que você tem é perceber o sentimento que desperta em você. Isso tudo é inconsciente, tá, gente? Quando você pensa na notícia que você acabou de ouvir, você fica feliz. Porque não é a única, você não é a única que passou por isso. Tem alguém que passou pela mesma coisa que você. Então é um misto de felicidade, porque a pessoa encontrou, tá na mesma desgraça que você. Vocês estão entendendo isso? Vocês têm que responder esses exercícios com coragem, com verdade e humildade. Vocês têm que perceber, é de bate e pronto. É para isso que a gente tem o caderninho, é para isso que a gente tem que se olhar. Tudo que eu falo aqui é para vocês se espelharem, para vocês perceberem o que a gente carrega dentro da gente e que a gente não sabe, tá? Note, gente, também que é muito raro, eu já percebi isso. Via de regra, algumas pessoas não, né? Mas dentro de uma certa normalidade, que não é normal, né? Que eu digo que tudo que parece normal não é normal. Gratidão, Bia, é isso mesmo. Quando você está conversando com alguém, você vai para uma festa, alguém... Note que você sempre pergunta: nossa, fulane, como tá você, como tá seu filho, como tá aquilo? E você começa a perceber como é que rola a conversa. Você vai perceber como é que é o diálogo. Você vai perceber qual é a intenção da outra pessoa quando ela quer te passar uma notícia. Isso é perceptível. Se você é sensível, você vai ficar atenta para tudo isso que eu estou dizendo. Quase sempre a gente pergunta como o outro está. E se bobear, gente, a gente nunca dá espaço para contar da vida da gente, do que anda acontecendo com você. Se você tá com um problema em casa, ó, você cala a boca. Eu vou falar, não quero minha vida na boca de Matilde, não é assim que a gente faz? Mas quando o outro fala que o filho dele tá lenhado, que a outra tá com problema com o marido, ai, a satisfação que você sente que você não tá sozinha nessa. Sabe por quê, gente? Porque na maioria das vezes a gente responde que tá tudo bem pra gente, mas o coração da gente diz que não. E agora eu vou dizer uma coisa para você. O porquê disso tudo é que nós fomos ensinados a não manifestar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E até nem deve, né, gente? Por isso que existe Deus. Tem que fazer isso para ele, pedir orientação dos céus. Sempre. Que tá todo mundo com a mente invertida aqui nesse mundo, tá?
Nós somos ensinados a não manifestar as nossas emoções e os nossos sentimentos, principalmente se você teve ou tem pais rigorosos, pais que não se atualizaram, que carregam uma cultura. É uma doideira. Bom, se existiu escravidão, imagine o tipo de mentalidade que existe até hoje na Terra, né? É só a gente ir para a história que a gente vai começar a sacar o tipo de mentalidade da época, como que as pessoas se comportavam. E essas hereditariedade de mentalidade, esse legado que o mundo pesado deixou pra gente, sabe? É isso mesmo, só quer saber do outro, é isso mesmo. Ninguém deve saber o que você tem passado. Imagina o que vão pensar. Não, você não abre a boca, pelo amor de Deus, minha filha, não conta pra ninguém o que aconteceu com você, por favor. Isso tem que ficar aqui dentro de casa. Então, gente, nós estamos aprendendo que a sujeira é colocada debaixo do tapete, para que você não veja. Quando você coloca a sujeira do tapete, nem você vê, você não lembra. E aquilo que você não lembra, eu já falei. Aquilo que você não lembra, você não transforma, você não vê, você não percebe. Como é que você vai transformar uma coisa que você não enxerga? A sujeira é colocada para debaixo do tapete, para que você não veja, e muito menos quem convive com você, o outro. O nome disso, até do marido. Quantas mulheres escondem os seus sentimentos, muita coisa, com medo do que... Ai, que ele vai pensar de mim? Eu não posso deixar ele saber, isso é uma fraqueza, meu Deus do céu. O nome disso, gente, é orgulho. Mas isso é um tema que eu vou falar num outro momento, tá? Número 5. Observe quando você puxa um assunto com alguém. Perceba qual é o assunto que você gosta de falar. Do tipo de filme, gente, que você gosta de assistir. Do tipo de programa que você gosta de ver, que você tem preferência. Porque, na verdade, gente, o que te atrai de verdade fala muito mais sobre você do que sobre o outro. Nunca se esqueça disso. O que te atrai vai falar muito mais sobre você do que do outro, tá? Esse padrão é um padrão invertido, que nós carregamos e que nos impedem de vivermos em plenitude e abundância. E agora, gente, mais uma vez nós estamos praticamente finalizando, né, o nosso café da tarde hoje, já são praticamente 16 horas e 20 minutos quase. E eu vou fazer um grande pedido para vocês. Na vida eu também aprendi, eu tenho um mentor, eu já falei deles para vocês, um que mora nos Estados Unidos, e ele usa sempre uma frase, ele diz mesmo assim, é dando que se recebe. Quando ele diz isso, ele está dizendo a menção espiritual, o ensinamento espiritual. Jesus veio para servir, ele está distribuindo amor. Então, quando a gente pede para alguém entrar, por exemplo, no meu canal, por exemplo, do YouTube, eu estou pedindo para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, que é o @Embaixada do Coaching, ativem o sininho, porque toda vez que eu subir um vídeo, eu vou começar a subir outros vídeos para lá. Eu tenho planos, né? Eu só apenas começando. Mas para que eu me desenvolva e para que eu tenha audiência, no bom sentido, logicamente, esta é a notícia boa, né? Não é a notícia ruim. E notícia boa a gente tem que propagar. Eu vou pedir que vocês entrem no meu canal do YouTube, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma coisa muito legal que a mãe de uma amiga minha fez outro dia, ela deixou um comentário sobre um tema que eu trouxe. E ela meditou, ela refletiu, ela disse que ouviu 2 vezes e ela colocou a opinião dela. Coloquem lá a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Por que eu estou falando isso? Porque a vida é uma troca, gente. Eu estou dando um conteúdo para vocês, a partir do momento que vocês forem meditar sobre esse assunto, vocês estão transformando a mente de vocês estão começando a exercitar, sair deste padrão horroroso mental que a gente carrega desde o Jardim do Éden. Isso ajuda a você avançar de nível, a você ter mais percepção sobre a sua vida e sobre o papel que você tem nesse mundo, sabe? Compartilhem o nosso conteúdo. Se você encontrou com uma pessoa que está doente, que está com problemas emocionais, que está com problema dentro de casa, que não consegue
ajudar essa pessoa, que você não sabe se colocar para poder falar. Poxa, fala, olha, tem uma pessoa aqui que passou por maus bocados, ela é uma pessoa que Jesus salvou ela, eu acho que vale a pena você conhecer o conteúdo dela, é uma pessoa que está estudando muito e que tem uma missão, a missão de ajudar as pessoas a encontrar o reino dos céus, que é esse reino que eu falo sempre para vocês, que Jesus me levou quando eu descobri que eu estava com câncer de medula óssea. É para isso que eu estudo. E eu finalmente estou conseguindo começar a colocar aquilo que eu descobri na minha vida, entendeu? Com esse pequeno gesto, gente, você vai estar contribuindo para que o nosso canal, a Embaixada do Coaching, entenda que o conteúdo é relevante e ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. A plenitude e a abundância, gente, começa com a sua atitude. Comece em compartilhar o que aprendeu. Nunca se esqueça de que você pode estar ajudando quem precisa. Nós, gente, aqui da Embaixada do Coaching, desejamos plenitude e abundância para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. E antes de eu finalizar esse café, eu vou de novo ler a mensagem que eu abri esse café para a gente fechar com chave de ouro. Lembre-se, gente, que a palavra de hoje se encontra em Salmo 19, capítulo 13 e 14. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a ter uma percepção maior do que acontece dentro da gente e que a gente não tem ideia. Existem coisas dentro da gente que a gente precisa esmiuçar, você precisa trabalhar para limpar suas emoções, para limpar o conteúdo que você carrega, para que você possa brilhar, para que você possa ter luz, entende? É esse o meu objetivo aqui. Eu lembro que quando Jesus me falou há mais de 26 anos atrás o mantra, né? Hoje foi quente, Bia. Mas é mesmo, é muito forte, porque não adianta, comigo é assim, Jesus não me fala coisas muito suaves não, sabe? Porque realmente é o que a gente precisa pensar de verdade. Eu acho que eu não vim aqui para passear, não foi à toa, não, que ele falou, essa mulher vai falar aquilo que eu tô colocando no coração dela, porque alguém tem que abrir os olhos da humanidade. A humanidade, ela só pensa no seu umbigo, ela só pensa na vantagem que ela vai ter, ela só pensa no ganho que ela vai ter. Ninguém sabe amar o próximo. Ninguém. Eu contei para vocês aqui que quando eu ia lá naquele hospital e eu acompanhava aquelas mulheres doentes, tanta gente doente naquele hospital do SUS lá em Curitiba, me dava um aperto no coração. Eu me esquecia de mim quando eu estava lá dentro. Eu lembrava, meu Deus do céu, quanta gente que não tem ideia por que está doente, por que está acontecendo isso. A pessoa não consegue nem abrir a boca para perguntar para um médico o que está acontecendo. A pessoa não tem força, não tem energia, só falta fechar a tampa do caixão. É isso que acontece. A pessoa já foi bombardeada com tanta porcaria durante a vida que a pessoa não tem coragem, não consegue raciocinar. Então precisa entrar luz na consciência, precisa entrar luz na vida dessa pessoa, e as pessoas precisam transformar a sua mentalidade, porque isso se perpetua. A gente passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para filho, e assim por diante. Está escrito na Bíblia, né? Então, gente, eu espero. É isso mesmo, Bia. Isso é muito bom, porque a gente precisa abrir os olhos. Você sabe, né, que normalmente os pastores, quando a gente está na igreja, essas coisas, eu espero que você abra os seus olhos. Jesus dizia, vocês veem, mas não... Vocês olham, mas não veem. Vocês ouvem, mas não escutam. Alguma coisa assim, né? E é isso mesmo, porque nós estamos cegos, surdos e mudos.
Nós estamos cegos, surdos e mudos. O padrão mental da gente é um padrão horroroso. Então a gente precisa se desprender. Precisa entrar este software novo. Tirar este antigo e colocar o novo. E é só falando sobre essas coisas que a gente consegue mudar a nossa consciência, a nossa percepção. Não adianta o outro falar para você, entre a direita, entre a esquerda, reza 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria. Ah, não, eu vou na igreja, eu faço isso, eu tô limpo. Não tá, caramba, não tá. A igreja de hoje fala em Jesus, fala um monte de coisa, é maravilhoso. Para quem nunca entrou mesmo, é o caminho, é a porta aberta. Mas você precisa saber que Jesus Cristo voltou, nós estamos num outro mundo. Você precisa olhar para os teus pecados, mas olhar mesmo. Você não vai transformar a vida de você se você não olhar com integridade. E é para isso que eu tô aqui, gente. Porque eu tive uma experiência com Jesus. E dessa experiência, desse sangue que foi tirado da minha vida, e foi sangue mesmo, né? Câncer de medula óssea, não produzia nem mais sangue. Tá saindo esse material. Esse material. Que Deus está me ajudando. E isto por quê? Porque eu fui perseverante. Porque eu choro todos os dias. Porque eu sou tentada pelo diabo como vocês. Muitas vezes eu tenho vontade de fazer uma outra coisa. Hoje acordei 6 horas da manhã para assistir uma live. Porque eu vou ter um treinamento sábado de 12 horas e vou levar a minha filha para participar desse treinamento também. Porque se eu não consigo fazer em casa, eu levo para que ela possa ouvir de outra pessoa aquilo que ela não consegue ouvir de mim. Hoje em dia, estão entendendo? Então, eu fui ver que tipo de material essa pessoa vai passar no sábado, para eu saber se realmente ela vai trazer luz para a vida da minha filha. Então é isso, a gente tem que se preparar. Eu, graças a Deus, eu estou tirando toda a negatividade da minha vida. Eu estou conseguindo. E eu tive uma promessa quando eu recebi a visita de Jesus. Ele me disse, você vai ser curada da doença física e vai ser curada espiritualmente e emocionalmente, mas eu vou te pedir uma coisa, assim como eu pedi para vocês escreverem lá, para vocês escreverem o que vocês acharam do conteúdo, para vocês compartilharam, eu tô pedindo para vocês praticarem uma coisa que Jesus me pediu. Jesus disse, você vai ter que abrir a sua boca e contar para o mundo, e como eu sou agradecida a Ele, por Ele ter me salvo, é a única intenção de eu estar aqui, é de cumprir a promessa que eu fiz para Ele. Vocês estão me entendendo? A Mari Inês disse assim, o ser humano está bem complicado, se colocar no lugar do outro, perceber as suas atitudes. Sim, porque ele não se percebe. A partir do momento que eu só aponto o dedo para o outro, a partir do momento que eu não entro em contato com aquilo que eu carrego dentro de mim, para saber por que eu estou tendo os resultados que eu tenho, para saber as doenças que eu estou tendo, para saber por que eu não tive sucesso no meu casamento, por que eu não tive sucesso no relacionamento com meus filhos, por que eu não tive sucesso profissional. Gente, tá na hora da gente acordar, a gente precisa mudar. Jesus vai chegar, Jesus está dizendo há anos que vai voltar, essa mudança de mentalidade, ele previu isso. Quanto mais pessoas demorarem para entender esse tipo de coisa, não adianta orar aí na Bíblia e dizer sim, Senhor, amém. Tem que transformar a tua mente, tem que ler livro, tem que ver filme, tem que ouvir pregação. Eu tenho tanta coisa para passar para vocês, eu só não passo muito, porque eu acho que é muita coisa de uma vez só, para quem está começando. Mas este é o caminho. O que importa, gente, é um caminho, é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E eu espero que vocês tenham compreendido que essa é a intenção que existe no meu coração. E mais uma vez eu me despeço aqui de vocês agradecendo, e eu realmente desejo do fundo do meu coração que vocês despertem e que transformem a mente e o coração de vocês, tá bem? E mais uma vez, gratidão. Bia, eu tenho um recado para você, senti sua falta. Espero que tenha sido por um bom negócio do fundo do meu coração. Mas se você quiser, assista as lives lá no YouTube, que tem muita coisa boa para passar para vocês ainda, tá bom? Assim disse Jesus. Dá o primeiro passo que o chão eu coloco. E assim eu estou fazendo, tá bem? Fiquem com Deus, um beijo grande nos seus corações. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.
Gratidão.